Vamos lá. Então, boa noite, eu sou Débora Santana. Hoje eu vou apresentar os fatores de risco em ectasia, abordando mais a fundo, né, o score de Handeman, o PTA. Depois, numa segunda apresentação, ainda hoje, eu vou analisar o estudo recente, né, do Dr. Marconi Santiago. Eu vou falar um pouco também das ferramentas que a gente tem à nossa disposição para o screening de ectasia mesmo em refrativa. Tá passando direitinho, né? Então, quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente tem que abordar uma das complicações mais temidas, né? Que é a ectasia, na qual o impacto da cirurgia vai enfraquecer essa córnea e vai levar a uma descompensação biomecânica, consequentemente, a uma ectasia progressiva. A gente sabe que essa situação, né, é uma situação que todo cirurgião deseja evitar, ele vai ser tema da nossa discussão de hoje. Para isso, a gente tem que compreender primeiro que a ectasia ela pode ocorrer em córneas com propriedades biomecânicas mais fracas e que já tem uma maior realmente susceptibilidade, né, a um ceratocone. Mas isso pode acontecer também em córneas normais que tenham sido submetidas a um impacto biomecânico maior pela remoção da sua espessura, como, por exemplo, num LASIK, ou por fatores ambientais externos também, como coçar o olho, né? Muito importante. Então, a ectasia pode ocorrer em qualquer córnea e ela está associada a uma redução dessa integridade biomecânica para níveis abaixo do limiar que é requerido para manter a curvatura e a forma da córnea normais, né? E hoje a gente vai adentrar em métodos de screening pré-operatório, sendo que no contexto de refrativa a gente não está só buscando pacientes com ceratocone, até porque esses pacientes, né, a gente já consegue realizar, contraindicar a cirurgia neles. Na verdade, o que a gente deseja é drenar aqueles pacientes que têm um risco aumentado de evoluir com uma descompensação, com uma ectasia iatrogênica pós-procedimento cirúrgico. Então, são pacientes que têm um padrão topográfico normal e que, de alguma forma, eles são mais suscetíveis a desenvolver ectasia. Resumindo, né? A gente não está só buscando ectasia, mas sim uma forma de identificar o risco de descompensação estrutural com a cirurgia, que vai, de alguma forma, enfraquecer essa córnea. Então, o primeiro método de screening que eu vou abordar vai ser o SCORE, que foi desenvolvido e proposto por Handeman, e colaboradores, em 2008, que tem como sigla o ERSS, né, que é Ectasia Risk Scoring System. Esses dois artigos, são os dois artigos, né, dele. O primeiro foi publicado um ano antes, em 2007, e o outro no ano seguinte. E eles definiram os fatores de risco que iam ser levados em consideração, sendo que durante o artigo final, que ele valida realmente o score criado, né, ele também faz uma análise comparativa dos achados do outro estudo anterior, para corroborar ainda mais com o score desenvolvido, com índices avaliados por ele. Então, trata-se de um estudo retrospectivo com 50 olhos que desenvolveram ectasia pós-LASIK e foram comparados com um grupo controle de 50 olhos que não desenvolveram essa complicação. Os parâmetros considerados foram baseados na categorizações mesmo dos padrões topográficos, da espessura estromal residual no pós-operatório, a idade do paciente, tudo que está aí dentro do quadradinho vermelho, né? Da espessura da córnea, central da córnea no pré-operatório e da medida do equivalente esférico no pré-operatório. Eu vou analisar eles a seguir, cada um com vocês. Então, ao analisar o padrão topográfico pré-operatório, o Handeman dividiu a pontuação, começando de 0 em normal, ou simétrica, né? Incluindo aquele padrão topográfico redondo, oval, o bow-tie simétrico. Aí, com um ponto, ele coloca o padrão suspeito, que ele inclui como bow-tie assimétrico. A simetria, ela pode variar de meia a 1 dioptria, né? Aí, já com 3 pontos, a gente já avalia perda de ortogonalidade na topografia, com o SRAX, né, acima de 20 graus, maior ou igual a 20 graus.
com ou sem aumento de curvatura inferior, ou com uma assimetria que seja maior que uma dioptria, então já é mais assimétrico, e com IS abaixo de 1,4. E para finalizar a análise da topografia, a gente tem valores o valor, né, o máximo de 4 pontos, que no trabalho ele é classificado como uma das alterações que já contraindica cirurgia como uma topografia normal, que inclui ceratocone, marginal pelúcida, uma forma frusta de ceratocone. Aí ele engloba também um IS acima de 1,4. No quadrinho ao lado, a gente tem o padrão topográfico demonstrado, né, nos pacientes que desenvolveram ectasia no estudo. Então, tem o grupo primeiro aí da segunda coluna que desenvolveram ectasia, e do lado dele o grupo controle. A gente pode evidenciar que há uma correlação, né, com ectasia, quando a gente avalia o padrão anormal topográfico. Tanto normal, que no caso controle ele é muito maior do que na ectasia, quanto o padrão anormal, que no caso o controle não teve nenhum, né? E nas ectasias foi 100%. Agora, outro parâmetro que Handemann avaliou é a espessura do leito residual estromal, que é o RSB, né? Ele cita a importância do RSB na biomecânica da córnea, pois a gente sabe que a resistência à tração e a força dos 40% anteriores à córnea é muito maior do que os 60% posteriores. Então, dessa forma, quando a gente faz a refrativa, a gente reduz essa integridade estrutural da córnea, a gente coloca essa porção posterior, que ela é mais fraca, como a responsável pelo suporte corneano, vamos assim dizer, né? Então, foi colocado no RSB, no score, como risco de ectasia, à medida que ele diminui o seu valor. Então, o quadro no canto direito é do estudo de 2007, o primeiro, né? Foram 2, na qual Handemann observou que das medidas da espessura do leito residual estromal que estavam disponíveis nos 123 casos, todas foram menores nos casos de ectasia do que no grupo controle. E todos os níveis medidos estavam abaixo de 300 micra. Por isso é colocado no estudo como um ponto de corte, né? Abaixo de 300. Aí temos um gráfico de barras, né? Que ele vai mostrar que o leito residual é diferente no caso controle em cada intervalo de medição, inferior a 300 micra, sendo que a maioria dos casos de ectasia, 83%, tinham espessura de leito residual de 300 micra em comparação com os 34% dos casos controle. Agora eu vou falar de outro parâmetro, que é a idade. No estudo, ele apontou que esse dado foi identificado como um fator de risco significativo para a ectasia em olhos sem outros fatores de risco. Isso pode ser explicado devido à resistência à tração também da córnea aumentar com o passar da idade. Outro fator a ser considerado é de que pacientes mais jovens, com uma topografia normal, eles têm uma tendência maior a desenvolver alterações corneanas, como ceratocone, por exemplo, né, ao longo do tempo, sejam eles submetidos ou não a LASIK. Então, no score, ele pontua 3, paciente que tem 18 a 21 anos, e vai pontuando menos até chegar nos pacientes acima dos 30 anos, que já tem uma córnea, vamos assim dizer, um pouco mais rígida, né? A idade entrou aqui como um substituto, vamos dizer assim, né, da biomecânica da córnea, uma vez que os pacientes mais jovens são os pacientes mais propensos a alterações, né? Agora, a espessura corneana, CT, né, foi tida como fator de risco para a ectasia nos 2 estudos dele, que foram delineados, né, para fazer o score. Nesse caso, é bem simples entender, né, que córneas mais finas podem ser um indicador de ceratocone precoce, que tem maior risco de baixo leito residual, né? Mas ele pondera no artigo que a espessura corneana pré-operatória analisada sozinha parece sim ser um indicador fraco, né, de risco de ectasia, e não se tem um ponto de corte como um valor claro, abaixo do qual ele pode fazer LASIK, né, com segurança. Então, foi colocado aqui abaixo de 450 micra, como 4 pontos, e acima de 510 como pontuação 0.
Então, nesse valor que ele encontrou no estudo, né? Por último, o parâmetro também avaliado foi o equivalente esférico pré-operatório. No estudo de 2007, ele coloca, como demonstrado, né, nesse quadrinho da direita, uma correlação entre os pacientes que têm equivalente esférico acima de 8 dioptrias e que desenvolveram ectasia. Por isso, nesse caso, ele colocou como um ponto de corte menos 8 dioptrias, né, de grau de equivalente esférico. E acima dele, vai pontuando-se mais, cada vez mais. Agora, analisando de forma mais global, já que a gente analisou cada um dos parâmetros, né? De acordo com o número de pontos obtidos no score, as córneas que tiverem, então, de 0 a 2 pontos, podem ser submetidas à cirurgia, tanto de PRK quanto de LASIK. Quando a gente tem 3 pontos, são córneas de risco moderado, e aí a segurança de realizar a PRK não foi estabelecida. Já as pontuações acima de 4, a gente já tem alto risco, e aí não está indicada a cirurgia de LASIK. Nesse caso também, a segurança de se fazer PRK não foi estabelecida. Para terminar, ele caracteriza esse score dele. Cadê? Aqui desapareceu para mim, apareceu para vocês? A gente está vendo aqui normalmente. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Já está aqui no slide dos scores, né? De risco. E agora? Mudou o slide. O slide para equivalente esférico. Voltou para o Peraí. cálculo do score de risco. Voltou? Está no score de risco agora. Deixa eu sair daqui, peraí. Colocar de novo. Acho que eu vou ter que voltar em tudo. Não está na tela grande, não, né? Agora põe na apresentação agora. Está na apresentação? Não, não está, não. Peraí. Agora tá? Só um pouquinho, tem um delay, deve entrar agora. Voltou aí? Para mim, não, mas eu estou mais longe, né? Eu sei vocês aí. Não, aqui não voltou, não. Tá? Continua no modo, os slides pequenos estão na barra da esquerda. Peraí, deixa eu sair de tudo. Que aí eu coloco já como... Deixa eu voltar aqui para mim desapareceu. E só uma observação Aparecendo aqui, enquanto a uma Débora coloca mensagem lá. aqui, Débora, Agora tá? falando que a maioria dos recursos do PowerPoint estão desabilitados, porque ainda não foi ativado. Está Pode aparecendo ser essa isso. mensagem para você. Aperta essa Ativar aí. janelinha aí, ativar. Aí agora apareceu ou não? Não está na tela... De apresentação, não. Tem uma Deixa barra rosa no meio do slide aí, que o Arnaldo Tá. chamou atenção para ativar os recursos do PowerPoint. Ótimo. Agora eu acho que vai dar. Voltou? Agora Perfeito. sim. Vamos em frente. Agora voltou. Desculpa, gente. Aí, analisando, então, eu estava falando, eu acho que para determinar, né? Para terminar, então, ele caracteriza esse score, né, de ectasia como uma ferramenta que ela se mostra eficaz para identificar o risco de se desenvolver ectasia pós-LASIK, mas, apesar desse estudo ter uma especificidade de 94%, uma sensibilidade de 92%, ele tem algumas limitações, porque ainda é possível haver casos, né? Ele até coloca no estudo, ainda é possível haver casos de ectasia em olhos com baixo risco ou moderado risco. Deixa eu passar para o próximo. Pronto, agora. Agora, a gente vai abordar mais um dos fatores que tem sido muito importante para a gente entender, reconhecer, analisar o risco de ectasia corneana.
sempre pós-refrativa, né? A partir de 2014, e depois, né, culminando no estudo de 2016, o Dr. Marconi Santiago, seus colaboradores, eles desenvolveram um novo parâmetro denominado percentual de tecido alterado, que é o PTA, que descreve a quantidade de alteração biomecânica que vai ocorrer após cirurgia refrativa de LASIK e que é decorrente de uma interação entre espessura da córnea, profundidade da ablação, né, que é a quantidade do tecido que vai ser removido ali para aquela correção, e espessura do flap do LASIK. Dessa maneira, ele foi o primeiro a propor como método investigar e determinar a associação mesmo entre um alto percentual de tecido alterado e o risco de ectasia. A força tensional da córnea, né, ela não é uniforme em toda a sua espessura central. Como já foi mencionado anteriormente, há um enfraquecimento progressivo nos 2 terços posteriores dessa córnea, né? Portanto, há sempre um comprometimento que depende de valores iniciais dessa espessura. Dessa forma, surgiu a ideia de que parte ou percentual que foi alterado nessa córnea pudesse, de alguma forma, né, trazer melhores informações sobre o risco de uma ectasia do que parâmetros como o leito residual ou somente a espessura da córnea. Dessa forma foi criado, né, a medida do PTA, que tem como equação amostrada aí no slide, onde EF é a espessura do flap, do LASIK em micra, PA é a profundidade de ablação, também em micra, os dois somados e divididos pelo EC, que é a espessura central da córnea, o ponto mais fino, caso seja disponível, né? Dessa forma, a gente tem uma medida muito mais acurada do risco de ectasia do que quando a gente avalia esses componentes, né, de maneira isolada. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente com espessura de córnea de 510 micra, que realiza um LASIK e faço um flap de 135 micra, ablando uma profundidade de 80, eu vou ter um valor de 0,42, o que equivale a dizer que o percentual de tecido alterado dessa córnea é de 42%. Para córneas com topografias normais, o valor de PTA dentro dos limites de segurança devem ser menores que 0,4 ou 40%, né? Então, corroborando com o que foi dito anteriormente, esse estudo de 2014 foi um dos primeiros que revelou o PTA, que o PTA, né, é um fator preditor mais importante do que valores isolados de leito residual, de espessura de flap e de profundidade de ablação, sendo relacionado, então, a alterações biomecânicas após o LASIK. Já nesse estudo, caso controle comparativo, né, o Marconi Santiago, os colaboradores dele, incluíram olhos que desenvolveram a ectasia pós-LASIK para correção de miopia e que apresentavam no pré-operatório uma topografia normal nos 2 olhos. Esse estudo revelou que, em olhos com topografia normal pré-operatória, esse PTA apresentou maior prevalência, maior razão de chance, né, odds ratio, maior capacidade preditiva para o risco de ectasia quando a gente comparava outros fatores previamente conhecidos, como os utilizados no score de Handeman, que a gente abordou agora há pouco, né? Analisando a curva ROC, né, foi descoberto que PTA maior ou igual a 40% foi um indicador mais robusto de risco do que outras variáveis. Ele explica também que isso se justifica provavelmente com base na contribuição, né, que o estroma anterior tem sobre a força total da córnea. E na cirurgia, quando a gente remove parte desse estroma, a gente pode induzir um enfraquecimento significativo que aumenta em proporção quando o limiar é de 40%. Atingido ou a gente ultrapassa esse limiar, né? Nesse caso, então, o PTA, por concentrar outras variáveis numa métrica só, ele fornece uma medida mais individualizada da alteração biomecânica, né? Nesse outro estudo, a gente teve a investigação da contribuição relativa
tanto da espessura do flap, quanto da profundidade de ablação sobre o PTA pós-LASIK. O que foi constatado, né, é que quando a gente avalia olhos que tenham PTA acima de 40%, que desenvolveram ou não ectasia, nos que tiveram ectasia, tinham, além do PTA alterado, uma medida do flap mais espesso do que no grupo que não desenvolveu ectasia. A gente não, né? Foi verificado também no estudo que os pacientes que desenvolveram ectasia tiveram maior profundidade de ablação. Então, eles viram que o flap de LASIK tem maior impacto biomecânico do que a profundidade de ablação. Quando associado a um PTA maior, ele ainda tem mais impacto, né? Então, foi demonstrado que olhos com espessura do flap acima de 140 micra, esses pacientes têm maior risco de ectasia, significativamente, né, se associado com uma ablação, por exemplo, acima de 70 micra. Uma coisa que deve ser bem estabelecida, né, é que o PTA não é um método de rastreamento, de screening de ectasia, mas sim um fator de risco e, portanto, ele pode, né, a gente pode ter casos que os olhos, mesmo com PTA altos, nunca vão desenvolver ectasias, e sim, né, que esses pacientes têm um alto PTA, tem maior chance de um evento adverso, né? Eles colocam que outros fatores concomitantes também têm que ser analisados sempre. Nesse outro estudo, que está na tela, né, de forma diferente, ele analisa olhos com topografia suspeita e não com topografia normal, como foi analisado até agora, né? Ele revelou que continua a haver uma correlação entre o PTA e o risco de ectasia pós-LASIK, mas que um valor menor de PTA, ou seja, qualquer pequena alteração de tecido, já foi necessária para induzir uma ectasia nesses olhos com alterações topográficas. Chegaram à conclusão, né, no estudo, de que quanto mais alterada a topografia de córnea pré-operatória menor o valor do PTA associado à ectasia. A gente mostra mais uma vez que topografia alterada, qualquer mínimo de remoção do tecido já é um grande risco, né, para ectasia e deve ser contraindicado a refrativo. O livro de refrativa do Dr. Marconi Santiago aborda também, eu achei interessante colocar aqui, sobre PTA e PRK. Ele coloca que tem dificuldade, né, de relacionar os dois, e essa dificuldade se dá porque, em geral, a ectasia no PRK acontece em olhos com topografias pré-operatórias que tinham alteração, que já estavam claramente anormais. Então, seria difícil desenhar um estudo em cima de pacientes que tinham uma topografia normal e que evoluíram com ectasia, né? Mas ele mostra a equação que podemos usar, mudando no lugar de espessura do flap, né? Colocando o próprio epitélio, que a gente pode estimar cerca de 50 micra aí, né? A espessura do epitélio. Ou, se a gente tiver disponível um OCT, a gente pode colocar o valor realmente encontrado, mas não muda muito, a equação é a mesma. Então, essa imagem que eu coloquei dos key points, né? Ele faz parte do estudo de 2016, que é o estudo no qual o Dr. Marconi Santiago apresentou mesmo o conceito de PTA, e ele resume tudo aquilo que já foi mencionado anteriormente, né? Então, vamos sintetizar aqui. Primeiro key point que ele coloca aí nos informa que o PTA alto no LASIK é associado, sim, ao desenvolvimento de ectasia em olhos com topografia pré-operatória normal. Outro ponto importante que ele coloca logo depois é que o PTA é um indicador de risco mais robusto do que outras variáveis antes conhecidas, como o leito residual e espessura corneana. O próximo ponto que ele coloca aí é que flaps mais espessos sozinhos, eles não são suficientes para criar ectasia, a não ser que ele seja combinado, né, com um alto PTA e uma profundidade de ablação também maior. Ele coloca também que existe ainda uma correlação significativa entre valor do PTA e o risco de ectasia em córneas suspeitas. E o último ponto
é que não há um limite seguro do PTA se essa topografia for alterada. Então, é melhor nem realizar a cirurgia. Para finalizar, então, essa primeira parte da minha apresentação, a gente pode resumir que o PTA obtido a partir do LASIK é um fator de risco muito importante quando a gente está decidindo, né, as indicações pré-operatórias num paciente de refrativa, que o PTA é um instrumento eficaz que vai auxiliar a gente, sim, né, na drenagem desses pacientes e diminuir a chance de se ter um evento, né, um efeito adverso e uma ectasia pós-refrativa. É isso, gente. Primeira parte da apresentação. Gente, alguém quer fazer algum comentário sobre essa primeira parte da Débora? Porque como a apresentação é extensa, ela vai apresentar mais plataformas aí de avaliação de risco, depois vai apresentar um caso, para não ficar assim muita informação. Alguém já quer tirar alguma dúvida com ela aí? Bom, gente, eu queria só fazer uma observação para vocês observarem que o principal fator que o PTA leva em consideração é uma córnea como pré-requisito que ela seja normal, mostrando como que é importante a topografia. Por mais que a gente tenha muitas informações com o Pentacam, com o Galilei, a topografia, gente, continua sendo muito importante. Tanto que esse PTA leva em consideração córneas normais, porque córneas alteradas, por si só, já produzem risco de ectasia. É importante que esses fatores de Randemann sejam bem memorizados por vocês, para que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão fazerem a avaliação de Randemann. Ela é muito útil, gente, para a gente ter uma tomada de decisão. Lembrando que o Randemann também não fala nada de tomografia, só leva em consideração a topografia. E lembrando que ele valoriza muito também os astigmatismos não ortogonais. Então, é muito importante isso. Quer dizer, se você tem uma córnea que não é ceratocone, pelo menos não tem um diagnóstico ceratocone, mas ele tem um astigmatismo não ortogonal, o Randemann dá para ele um alto risco de ectasia, mesmo que, né, mesmo que os outros fatores estejam normais. Estou mostrando como que o astigmatismo não ortogonal é mais importante até do que uma eventual assimetria. Tá bom? Tá. Alguém mais quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa para a Débora aí, gente? Doutor Reinaldo, tem uma pergunta no chat aí, Ah, tá. se o PTA serviria também para o SMILE. Não, na verdade, não, porque o SMILE, na verdade, foi desenvolvido a partir do momento que se comprovou que o estroma anterior ele era mais importante na biomecânica da córnea. Então, foi desenvolvido pela ZEISS uma plataforma que não mexe no estroma anterior, tira uma lentícula no estroma posterior para preservar a biomecânica. O problema é que, com esse conceito, os colegas começaram, então, a acreditar que o SMILE era a prova de ectasia. E o tempo veio mostrar que não é bem assim. Quando você tira pedículos, ou tira lentículas de maior espessura para corrigir maior grau, mesmo sendo retirada no estroma posterior, já foram descritos casos de ectasia pós-SMILE. Mas quando eu falo assim que eu prefiro o fento-LASIK do que o LASIK por microcerato, é exatamente porque no fento-LASIK eu tenho certeza da espessura do flap. Eu consigo fazer flaps mais finos do que o flap feito pelo microcerato. O flap feito pelo microcerato, ele hoje é muito mais previsível do que os que eram feitos nos microceratos antigos. Esse microcerato nosso atual, o Hansatomo XP, ele é muito bom. Mas ainda assim, a gente faz flaps mais espessos, consequentemente, nós tínhamos mais a espessura do estroma anterior do que com o fento laser. Então, eu acho que se você está querendo fazer um LASIK e você tem que fazer uma profundidade de ablação maior e a indicação é LASIK, eu acho que você deve considerar
o fentro, porque você vai ter certeza que você vai tirar apenas 110 micra, podendo fazer um flap até de 70, ou até de 90 ou 100 micra. Mas 110 micra eu acho que já nos dá uma segurança maior para evitar estrias e até flaps, às vezes, com problemas, né, de reposicionamento, ali, por ser muito fino. E lembrando também aí, né, que o Handeman valoriza mais a idade do que a paquimetria. Porém, quando você tem uma paquimetria baixa com uma pessoa muito jovem, essa conjunção de fatores ela é explosiva. Tomar muito cuidado, pacientes jovens com córneas finas. Tem que tomar muito cuidado, né? Porque são dois fatores importantes aí, embora a idade seja muito mais importante do que a paquimetria. Bom, gente, alguém quer fazer algum... uma outra coisa que a Débora falou que é importante também, gente, é que, embora esses critérios de Handeman sejam muito importantes, eles não têm uma especificidade e uma sensibilidade, ou seja, quando você fala em sensibilidade, é a capacidade de detectar ceratocone. E quando você fala em especificidade, é a capacidade que tem o algoritmo, ou esse nomograma aí do Handeman, esses fatores, de não considerar ceratocone córneas normais. Então, a sensibilidade e a especificidade deles é muito boa, em torno de 90%, mas 10% dos casos você pode não se enquadrar dentro desses critérios. Então, não é assim, uma sensibilidade, uma especificidade tão grande a ponto que você possa levar esses fatores assim de forma taxativa. A gente tem que interpretar, né? Mas é um ponto de partida importante. Alguém mais, Arnaldo? Você quer fazer algum comentário aí? Eu não sei quem mais está na sala aqui, eu não tenho condições de saber. Mas... Reinaldo, está me ouvindo? Pois não. Basicamente, nada a acrescentar. Só lembrar, é muito importante que você se lembre, todos os critérios de PTA, eles são válidos para topografias normais. Isso. Ou seja, a gente não pode usar o PTA para justificar o procedimento em uma córnea que a topografia está claramente alterada. É só isso. Você sabe, Arnaldo, está me lembrando, talvez você me lembre, você tem uma memória melhor do que a minha. Um argentino, essa ideia do PTA, gente, é uma coisa muito original, mas um colega argentino, que eu não me lembro o nome, ele foi muito ativo na década de 90, ele já falava disso, dessa relação de profundidade de ablação em relação à espessura. Ele falava sempre o seguinte: uma córnea pode ser fina e ser normal. Então, você pode tirar na córnea fina, mas uma córnea grossa pode ser grossa e não ser normal. Porque exato, naquela época se falava muito em biomecânica. Você lembra quem que era que falava? Era o Arturo Maldonado Basso. Maldonado, isso. O Maldonado, então, foi o primeiro que levantou essa lebre, falando do risco de ablações profundas, porque levava em consideração a profundidade de ablação, só que ele não levava em consideração a flap, porque ele levava em consideração o quanto que você tira em relação à espessura da córnea. Era alguma coisa assim, que ele já estava suspeitando, como o Marconi brilhantemente depois descreveu. Então, ele, na realidade, foi o pai da criança, mas na época ele não foi levado muito a sério. Sim, é verdade. É argentino, exato, né? Então, exatamente. Se ele fosse talvez americano, a pessoa levava mais a sério. Mas ele é gente boa, eu conheci o Arthur Maldonado. Não, ele é super simpático. Ele é gente boa. Sabe quem é muito amigo dele? O Felício. Felício? Eu teve uma vez, eu fui no congresso do Buenos Aires, o Felício estava lá, e o Felício é muito amigo do Arthur. Porque ele também é glaucomatólogo. Sim. A refrativa, gente, ela é uma, vamos dizer, é uma especialidade assim, quase que maternal. Ela ampara retinólogos, glaucomatólogos, cirurgiões plásticos. Você vê que o Portelinha, que hoje é uma pessoa que faz muita refrativa, é cirurgião plástico ocular. Então, a refrativa tem essa característica assim, né, de quase maternal, né, de abrir as asas para todos, né? Mas muito bem. Então, exato. Débora, se ninguém quer fazer mais alguma pergunta, o Cláudio ouviu, o Cláudio fez uma pergunta. Cláudio, você quer falar alguma coisa aí, perguntar alguma coisa? Na verdade, eu só reproduzi uma pergunta que estava no chat, pois não. do Ismael. Mas, assim, o que eu queria lembrar,
A ciência básica ela é muito importante. Na minha opinião, o Marconi partiu desse pressuposto. As lamelas da córnea, elas se associam de formas diferentes da superfície para o estroma profundo. E a gente que opera ceratocone, que coloca anel, a gente sabe. Anel está difícil de progredir, eu estou superficial. A organização da lamela ali é diferente. Anel está fácil de progredir, eu estou na profundidade certa, porque as lamelas se separam de outras formas, elas têm uma distância diferente uma da outra. Então, fica natural na minha cabeça pensar que uma mexida num estroma mais profundo, um flap mais superficial, vai ter mudança e vai ter influência no resultado final de uma córnea que já não seja muito Cláudio, normal. você colocou uma coisa aí muito importante, viu? Você sabe, Cláudio, que eu usava esse raciocínio quando eu fazia anel manual. Eu fazia lá com bisturi, quando eu ia delaminar, que o anel tinha dificuldade de progredir, o delaminador tinha dificuldade, eu sabia que eu estava mais superficial. Eu pegava o bisturi, empiricamente colocava lá mais umas 30 micras e reaprofundava a incisão original e fazia uma nova delaminação. Aí ela escorria igual manteiga. Então, eu sabia que já tinha feito uma delaminação mais profunda. É isso aí. Muito boa consideração. Então, Débora, vamos em frente. A Letícia quer apresentar antes, ou o senhor acha que pode apresentar? A gente podia terminar todos esses casos. Depois a gente fica uma sequência. Depois Isso. A Letícia apresenta o caso e nós discutimos o caso dela. Ótimo. Tem também um caso para apresentar, não é isso? Isso mesmo. Ele já está aqui no finalzinho também. Então, tá certinho, então. Então, continuando a nossa aula de hoje, né? Na verdade, eu ia falar sobre esse artigo em aulas anteriores, mas a gente achou melhor colocar ele hoje, porque a gente já abordou o score de Handemann, já abordamos o PTA, e esse estudo tem muito a acrescentar, né, no screening do paciente que deseja realizar a cirurgia refrativa. Deixa eu colocar aqui, pronto. Esse artigo saiu no Journal of Refractive Surgery, ele foi aceito e publicado agora em outubro de 2022, ele tem como autor principal o Dr. Marconi Santiago e seus colaboradores. Ele vai trazer para nós uma nova ferramenta de apoio na tomada de decisão pré-operatória na cirurgia refrativa. O título é Modelo de Risco de Ectasia, um novo método sem ponto de corte baseado em inteligência artificial que aprimora a detecção de olhos de alto risco. Então, o artigo traz como objetivo desenvolver um novo modelo de risco de ectasia por meio da utilização da inteligência artificial e aprendizagem de máquina, que é o machine learning, permitindo a criação de um método integrado sem ponto de corte por fator de risco e que melhor diferencie pacientes que tenham maior risco de ectasia com uma topografia normal. Eu queria ressaltar aqui 2 conceitos que a gente vai falar de forma recorrente durante o artigo. Eu acho melhor a gente destrinchar para que a gente possa entender melhor todo o método de estudo aí que foi utilizado, né? Quando a gente fala em inteligência artificial aplicada na saúde, a gente tem como objetivo, assim, melhorar a agilidade, a precisão do diagnóstico, por exemplo, né? De uma forma abrangente, a inteligência artificial, ela é usada como uma ferramenta que vai elaborar dispositivos que tenham uma capacidade humana de entender a linguagem, de reconhecer, de entender voz, mas também que tem a capacidade humana de aprender. Nesse contexto, a gente tem uma sub-área da inteligência artificial, que é o machine learning, né? Que é a aprendizagem de máquina, traduzido no português, né? Ele é definido como a capacidade dos computadores em aprender sozinho por meio de uma associação de dados que a gente dá para ele. Então, no caso, a gente dá uma função e, através da própria experiência da máquina, ela vai aprendendo e reproduzindo tarefas, mesmo ela não tendo sido programada para isso. Então, uma das complicações associadas à refrativa é a ectasia corneana,
que é um processo de encurvamento assimétrico que vai levar a uma diminuição progressiva, né, da visão. A condição mais frequentemente associada ao risco de ectasia são alterações estruturais, que podem ser detectadas precocemente pela topografia ou pela tomografia de córnea. No entanto, a ectasia ainda pode ocorrer em uma córnea que seja relativamente normal, associada de alguma forma a uma redução da sua integridade estrutural. Por exemplo, quando a gente faz a cirurgia refrativa. Quando a gente tem níveis abaixo desse limiar necessário para manter sua curvatura, sua forma, a gente tem essa disfunção, né? Nesse sentido, houveram com os anos um esforço mesmo coletivo para a gente identificar, para validar fatores de risco em pacientes com topografia e topografia normal. A gente já conversou previamente sobre a avaliação pré-operatória, né, do PTA, que representou um avanço em relação ao leito residual estromal, na compreensão do impacto da cirurgia, né, na identificação dos pacientes que tenham maior risco sem alterações anormais no achado de imagem. No entanto, parte da crítica aos fatores de risco se referem aos respectivos pontos de corte mesmo. Com métodos que a gente tem hoje em dia mais sofisticados, baseados em inteligência artificial, tornou possível para a gente combinar diferentes variáveis de uma forma que não seja linear, para se tentar criar uma equação logarítmica mesmo, né? Com isso, o aprendizado de máquina, né, o machine learning, é o campo da inteligência artificial que vai fornecer ao sistema, né, uma capacidade de aprender e de melhorar automaticamente a partir da experiência, sem ser programado para isso, igual eu disse, né? Um processo de machine learning que seja robusto geralmente inclui a construção de novas variáveis, escolhe o algoritmo mais apropriado, seleciona os recursos que são mais preditivos e compreende interconexões e padrões entre variáveis que vão ser criadas mesmo. Assim, a gente torna possível também uma melhor identificação dos pacientes que tenham maior risco, independentemente de ponto de corte associado a cada um desses recursos, né? Esse estudo especificamente teve como objetivo desenvolver uma combinação de fatores de risco para ectasia em pacientes que tinham topografia normal, por meio desse modelo de machine learning, possibilitando a criação de um método mesmo, que não vai ter ponto de corte e que pode diferenciar melhor pacientes que têm maior risco de ectasia. A figura que eu coloquei ao lado é só para a gente exemplificar como funciona esse método, né? Então, a gente tem um input, que é a aquisição de imagem, e aí a pessoa vai traduzir parte desses objetos, que a gente chama de extração de características. Você vai transferir o questionamento, o conhecimento, as questões para a máquina, e a partir dela, ela vai fazer uma tarefa de classificar mesmo, uma rede neural para traduzir esse resultado. Então, nesse caso, qualquer parte ou foto que tenha similaridade com o carro vai ser reconhecida como um carro no final das contas, mesmo que essa máquina não tenha sido programada para avaliar todas as fotos, né? Mas ela aprendeu sozinha, no machine learning, que essa tomada de decisão ela vai ser feita pela própria máquina mesmo, para identificar padrão, e a partir dessa ele pode identificar é um carro ou não é um carro, né? Com relação aos métodos, trata-se de um estudo retrospectivo, comparativo, caso-controle, que incluiu olhos que desenvolveram ectasia pós-LASIK, em correção miópica ou de astigmatismo miópico, e que apresentavam uma topografia corneana pré-operatória normal, bilateralmente, identificada como grupo ectasia. E o grupo controle é uma população composta por olhos que também tem topografia bilateral normal pré-operatória, que foram submetidos a LASIK e que não desenvolveram ectasia, com pelo menos 5 anos de segmento pós-operatório, tá? Que é o grupo controle. Então, a gente tem o grupo ectasia e o grupo controle. As seguintes informações pré-operatórias foram obtidas para casos de ectasia e controle. O PTA,
a idade do paciente, o gênero desse paciente, a espessura corneana pré-operatória mais fina, disponível com uma PAC ultrassônica, a topografia corneana colorida, né, de disco de Plácido, o equivalente esférico da refração manifesta em dioptrias e a acuidade visual com correção. As informações perioperatórias ou pós-operatórias, quais foram elas, né? A data da cirurgia em anos, a espessura do flap, do LASIK, a profundidade de ablação central e a espessura do leito residual estromal. Foram identificados pontos de corte específicos de fatores de risco que já são reconhecidos, né, para fins comparativos. Então, inclui o PTA acima de 40% ou mais, maior ou igual, né, valores somados do score de Handelman, leito residual estromal que seja abaixo de 300 e abaixo de 250, e a espessura da córnea central, abaixo de 500 e abaixo de 480. Então, para esse estudo, a topografia pré-operatória normal foi definida como padrão regular, simétrico, incluindo padrão redondo, oval, voltar simétrico, ou que seja levemente assimétrico, com uma inclinação de meia dioptria, sem eixo radial, sem o SRAX desviado, né, sem desvio, sem quebra de ortogonalidade, e todos os pacientes incluídos apresentavam padrões topográficos bilaterais normais, baseados sempre na topografia dos discos de Plácido, no pré-operatório. Então, a ectasia corneana pós-operatória foi definida como inclinação topográfica inferior progressiva, miopia, astigmatismo que passaram a crescer no pós-operatório, perda de acuidade visual não corrigida para longe e também perda de acuidade visual mesmo com correção. Então, como critério de inclusão, a gente teve pacientes com topografia pré-operatória normal, que tiveram uma cirurgia sem intercorrência, com boa evolução inicial, antes de desenvolver, né, os achados que eu falei anteriormente, ou incluído também apenas pacientes que tinham todas as informações necessárias para a análise desse estudo, já que foi um estudo retrospectivo, né? Os critérios de exclusão foram olhos que desenvolveram ectasia com topografia anormal pré-operatória, olhos topograficamente normais, mas que tinham padrões anormais. Foram excluídos também pacientes com assimetria topográfica significativa entre os dois olhos e pacientes que tinham história familiar de ceratocone. Então, nesse momento do estudo, o autor traz o conceito de Feature Engineer, que, traduzindo para o português, é engenharia de características ou extração de características, que nada mais é do que o processo de usar um conhecimento, né, para extrair características ou informações de dados brutos. A motivação é usar esses recursos extras que vão ser gerados, né, para melhorar a qualidade dos resultados de um processo de machine learning, né, de aprendizado de máquina. Então, nesse estudo, foram usados 6 recursos, são os recursos que foram dados, né, como se fossem os dados brutos, que eu acabei de explicar. Então, foram eles, o PTA, o leito residual, a espessura da córnea, a espessura do flap, a profundidade de ablação central e a idade. A partir daí, houve um processo dessa engenharia de características que eu acabei de explicar, e aí a própria máquina projetou 14 recursos adicionais, totalizando, então, 20 recursos. Essas novas variáveis potenciais, elas foram derivadas dessa engenharia de característica, que transformou, que extraiu essas variáveis por computador mesmo e conseguiram criar um algoritmo de machine learning que fosse mais preciso e mais acurado. Aí, de acordo com as interações de todas essas variáveis, né, foi desenvolvido um modelo de risco. Então, cada modelo de risco, eles colocavam aleatoriamente 10 características, resultando em vários modelos com desempenhos preditivos diversificados.
Duas variáveis derivadas desse processo de extração de características cujas fórmulas já são, né, patenteadas e registradas, se destacaram como relevantes nesse estudo, que é a derivada de PTA e valor ponderado por idade. Então, ele criou também, nessa extração de característica, o Machine Learning criou, com essa extração, duas variáveis, que é a derivada de PTA e esse AWV, que é uma ponderação da idade. Como resultado, então, observado, esse estudo incluiu 339 olhos, sendo 274 olhos de pacientes de grupo controle e 65 olhos de pacientes de grupo ectasia. A análise demográfica e pré-operatória dos pacientes revelou um equivalente esférico de -4, mais ou menos 1,8, né, no grupo controle, e -5,2 no grupo ectasia, também variando mais ou menos 1,8. A idade variou em anos, né? 35 anos, variando mais ou menos 9 no grupo controle, e 28 anos, mais ou menos 5 anos, no grupo ectasia. A razão homem-mulher, de 61 por 39 no grupo controle, 54 sobre 46 no grupo ectasia, respectivamente. Apenas duas variáveis originais que foram dadas, né, que foi o PTA e a espessura da córnea, e duas variáveis que foram derivadas desse processo de engenharia de características, que foi a derivada de PTA e o AWB, que foram usadas para o modelo final. Ou seja, o modelo baseado em inteligência artificial de melhor desempenho para separar pacientes de maior risco de ectasia. Assim, não foi utilizado leito residual, espessura do flap, profundidade de ablação, valores do score de Randemann, a idade em anos. Por quê? Porque elas não apresentaram uma contribuição significativa para o modelo. A idade permaneceu relevante apenas com seu valor variável, que é SAWV. As estatísticas descritivas dessas 4 características, eu coloquei aí na tabela abaixo, que a gente compara o controle derivado, né, como controle, as derivadas de PTA, o valor de PTA e AWV, que eles foram significativamente maiores, e a espessura de córnea, que foi significativamente mais fina nos olhos que desenvolveram ectasia. Conforme eu mencionei, né, apesar de outras variáveis serem significativamente diferentes, né, entre os grupos, elas não agregaram valor preditivo no modelo final, esse modelo baseado em inteligência artificial. Então, foi traçada a importância de cada característica para cada paciente. E esses resultados são mostrados nesse gráfico de resumo, né, que chama SHAP, S-H-A-P. Nele, as características elas são representadas em ordem de importância. Só fazer um parênteses, né? Aqui o conceito desse SHAP, ela é uma ferramenta muito útil para se obter a importância mesmo das variáveis, independente do modelo que foi utilizado. Então, para avaliar essa importância dos parâmetros e extrair alguns insights, né? Foi aplicado esse algoritmo SHAP ao modelo no qual os pontos rosa estão associados a pacientes para os quais a característica correspondente mostra um valor relativamente alto, e os pontos azuis, que estão em azuis, por outro lado, são associados a pacientes para os quais a característica correspondente apresenta um valor relativamente baixo. Além disso, a gente tem aí no meio uma linha vertical separando os pacientes. Então, os pontos localizados à esquerda são aqueles nos quais o modelo forneceu uma decisão negativa, então, controle, e à direita, aqueles relacionados a uma decisão positiva, que nesse caso é a ectasia, né? Então, nessa figura, a gente mostra 4 características que vão compor esse modelo, apresentado em ordem de importância. Então, a mais importante é a primeira aí, que é a derivada de PTA, depois o PTA, logo depois vem o AWV, que é a ponderação da idade, né? E, por último, a espessura da córnea. Além dessa ordem de importância de cada característica,
Esse gráfico de resumo, ele permite que a gente compreenda padrões gerais, né, sobre o risco de ectasia, observando essa distribuição desses pontinhos coloridos. Então, para o derivado de PTA, a gente observa na primeira linha, a gente vê claramente mais pontos azuis no lado esquerdo e pontos rosas no lado direito. Significa o quê? Que indivíduos com maior probabilidade de desenvolver ectasia geralmente têm maior derivado de PTA do que os pacientes controle. O mesmo padrão acontece no PTA e no valor ponderado para a idade, mesma coisa. E para a espessura da córnea, a gente observa um padrão inverso. A maioria dos pontos azuis são concentrados do lado direito e os pontos rosas, né, no lado esquerdo. Isso significa o quê? Que indivíduos com maior probabilidade de desenvolver ectasia, eles costumam ter córneas mais finas. Todos esses padrões identificados, eles estão alinhados com a análise estatística apresentado na tabela que eu mostrei no slide anterior. Então, no entanto, vale ressaltar que, embora as características sejam avaliadas individualmente, a sua importância é estimada levando em consideração características do próprio modelo que foi criado. Agora, mais duas imagens do artigo que trazem para a gente alguns resultados. Então, na figura à esquerda, né, a gente tem a curva ROC, analisando o modelo de inteligência artificial criado, na qual a área sobre a curva, né, ao C, ela foi de 0,99, o que demonstra um excelente resultado, né, desse modelo. A acurácia é a razão entre os pacientes corretamente previstos e o total de pacientes, nesse caso ela foi de 0,94. O recall, que é a razão entre pacientes corretamente previstos com ectasia e todos os pacientes que tiveram ectasia, foi de 0,98. E a precisão, que é a razão entre os pacientes corretamente previstos com ectasia e todos os pacientes, foi de 0,77. A figura do lado direito, a gente mostra uma representação desse gráfico diferente, né? Que é chamado TSNE. Para quem não conhece, é um método para visualizar dados que são de alta dimensão, dando a cada pontinho de dados uma localização no mapa que é bi ou tridimensional. Então, nesse estudo, o TSNE, ele tem a capacidade de separar corretamente os casos de ectasia identificados sim como alto risco e os casos ectásicos que foram erroneamente classificados como de baixo risco, e os controles também. Então, o que a gente vê nessa figura B aí? A gente tem esse gráfico 2D dos 339 pacientes, que eles foram agrupados pelos valores dessas 4 características que a gente abordou, onde os pontos vermelhos vão representar os pacientes que desenvolveram ectasia, e os pontos azuis, os pacientes controle. A gente pode observar que pacientes de um mesmo grupo, estão representados pela cor, em geral, eles estão mais próximos um do outro. Com poucas exceções, nesse estudo eu acho que teve um olho só. Então, significa que o método de inteligência artificial, né, de machine learning, ele encontrou uma maneira de agrupar todos os grupos de olhos que desenvolveram a mesma condição. Agora, esse gráfico, esses gráficos todos, né, eles também vão comparar esse modelo, baseado em inteligência artificial, a cada fator de risco existente, para identificar pacientes com maior risco. Então, usando né, esse TSNE, como a gente mostra nessa figura em cor diferente. Então, os pontinhos vermelhos, eles vão representar o quê? Pacientes com ectasia, que foram corretamente classificados como de alto risco. Os pontos laranjas são os pacientes com ectasia, mas que foram erroneamente classificados como baixo risco. Os pontinhos azuis escuros, eles vão representar pacientes controle que foram corretamente classificados como de baixo risco. E os azuis mais clarinhos, sempre representando controle, mas que foram erroneamente classificados como de alto risco. Então, olhando para os pontos laranja, a gente nota que o método que dá menos erro falso negativo, ou seja, menos pacientes com ectasia que foram identificados erroneamente, né, como baixo risco, foi o modelo baseado em inteligência artificial. Então, classificou apenas um paciente de forma errônea, né?
Então, é válido notar também que esse paciente em particular, ele também foi um olho que eu falei da outra vez, que foi classificado também erroneamente. Todos os outros métodos apresentaram uma proporção significativa maior de erro falso negativo. Então, a precisão da classificação para o modelo baseado em inteligência artificial foi de 99%. Do PTA foi de 87%, do score de Handelman foi 22%, do leito residual essa precisão foi de 4% e da espessura da córnea foi de apenas 3%. O segundo melhor modelo, então, em relação à taxa de menos, né, de falso negativo, foi do PTA, que cometeu 9 erros. Então, um erro desse modelo novo aí que está sendo apresentado e 9 erros com relação ao PTA. Então, para finalizar, o artigo ele coloca como conclusões principais os seguintes pontos. Ponto número 1, o modelo de risco de ectasia baseado na inteligência artificial. Para olhos com topografia normal, ele teve melhor desempenho na distinção da população de maior risco do que métricas quando são usadas, as métricas usadas anteriormente, né? Número 2, as únicas características usadas para separar pacientes de maior risco foram derivadas das mudanças do impacto cirúrgico, né? Como o PTA, a derivada de PTA, a idade ponderada e a espessura da córnea. Terceira consideração, né? 2 variáveis foram geradas pelo processo de engenharia de características, que a gente, né, falou, e melhorar o papel dessas variáveis existentes. Então, foi uma derivada de PTA e esse valor ponderado de idade. Lembrando que o PTA original ainda é relevante, enquanto a idade medida por anos, ela não teve um papel significativo nesse modelo, tá? Quarta consideração, no leito residual, nem o leito residual, nem a espessura do flap no LASIK desempenharam papéis relevantes nesse processo nesse modelo, né? Estudos anteriores, eles já identificaram a idade como fator de risco para ectasia, igual no que a gente abordou de Handelman, né? Porém, sempre houve uma dificuldade, na verdade, em transformar essa variável em algo que seja aplicável, né? Nesse estudo, a gente viu que a idade em anos, ela não é relevante no modelo de inteligência artificial, mas, por outro lado, ele criou um modelo, né, que é a idade ponderada, que se mostrou um dos mais importantes, né, na identificação de risco de ectasia. Tanto o PTA, outra consideração, né? Tanto PTA como a derivada de PTA, elas foram variáveis relevantes no modelo. A gente sabe que um valor de PTA alto é um fator de risco significativo, né? Que ele já é validado para ectasia em pacientes com topografia normal. O ponto de corte de 40%, mesmo sendo reconhecido em estudo validado, né? Sofria, né? O método tinha uma crítica potencial a esse ponto de corte, né? Então, esse estudo tira com a derivada de PTA, ele tira esse ponto de corte. Ele considera aspectos ponderados, tridimensionais, então já tira esse viés aí. E de discussão, ele coloca a complexidade que a gente tem, né, associada a fatores de risco historicamente considerados em paciente com topografia normal, como eles interagem. Isso vai resultar em inúmeras possibilidades de modelos, de explicações, inviabilizando a formação de hipóteses que sejam muito específicas ou de modelagem que seja mais manual. Então, dessa forma, com técnicas de aprendizado de máquina de última geração, né, para modelar essa conversão de risco, isso pode ter uma acurácia muito maior, né, no final das contas. E esse modelo permitiu encontrar painéis que sejam mais complexos para estimar a conversão de indivíduos aparentemente comuns, né, em pacientes que tenham níveis mais elevados, riscos mais elevados de ectasia. Então, conexões que a gente antes desconhecia, né,
fatores já conhecidos a gente consegue mostrar nesse modelo. E esse modelo também contribuiu para a identificação de candidatos à cirurgia refrativa com maior risco de ectasia. Além disso, os recursos necessários para construir um modelo de risco derivam de métodos mais econômicos, não invasivos, isso é importante também, né? A gente sabe que ectasia pós-LASIK é uma condição adversa pós-operatória, que é rara, e o fato de não ser uma doença torna impossível a gente prever a ocorrência, né? O objetivo de determinar o risco não é predizer quem vai ou quem não vai desenvolver um evento adverso, é sim revelar quem tem maior prevalência de efeitos adversos entre o grupo que está exposto a esse fator. Então, tem certas limitações para esse estudo que ele pondera também. Por se tratar de um estudo retrospectivo, os dados disponíveis foram limitados, né, que também limitou o número de casos que puderam ser analisados. As informações tomográficas não estavam disponíveis para a maioria dos pacientes, então não foi analisado tomografia nesse estudo. Além disso, os dados normais referem-se a olhos míopes e posterior ablação com remoção do tecido central. Então, esse conceito pode não se aplicar necessariamente a olhos hipermétropes, né? Considerar olhos míopes. Outra limitação que é colocada no artigo é sobre ser analisado 2 olhos de um mesmo paciente. Em alguns casos, isso pode ser percebido como uma limitação, né? Mas como a gente tem um evento adverso ectasia que ele pode ou não ocorrer bilateralmente, eles quiseram entender o papel, né, de cada variável em cada olho. Não era considerado um indivíduo, mas sim os olhos. Outro fator que pode ter sido considerado como limitante é o tamanho da amostra, que é relativamente pequeno, mas ele coloca como sendo suficiente e eficiente já para revelar mudanças significativas. É colocado no artigo também que foi feito esforço para limitar o máximo de vieses, né, de fatores de confusão também, com base em estudos já anteriores. E o autor finaliza o artigo dizendo que esse estudo ele traz um novo modelo baseado em inteligência artificial, que vai analisar diferentes fatores de risco de forma integrada, sem ponto de corte, igual a gente disse, né? Esse método aumenta o número de casos que são corretamente identificados como realmente de risco e reduz o número de olhos que foram considerados inadequadamente também como risco e não eram. Coloquei aqui, o Dr. Marconi Santiago outro dia postou nas redes sociais dele como acessar essa plataforma, então, né, para usar essa ferramenta que eu acabei de falar. Então, primeiro você tem que enviar um e-mail com uma solicitação para eles cadastrarem, aí eles enviam por e-mail mesmo o login e a senha. Segundo passo, né, é entrar no site. Aí, quando você entra no site, a gente preenche, eu vou mostrar mais adiante, os dados solicitados desse paciente, e um modelo já dá o risco para a gente. Aqui, ele relembra que a gente já conversou, né? Que a gente vai fornecer a idade do paciente, mas o modelo vai utilizar o que a gente conversou, que é a idade ponderada que foi criada pelo próprio sistema. E no passo 6, ele relembra que essa é uma ferramenta útil na avaliação apenas de córneas com topografia normais, não são considerados anormais. Então, aqui o exemplo de como é no site mesmo, como fica, mas eu vou abordar mais para frente o modelo. Aí, o Dr. Reinaldo falou que seria interessante a gente colocar também o BRAIN, né? Que é outro modelo útil aí no screening de ectasia, que já é conhecido de muitos aqui. Eu achei que seria importante a gente colocar junto, né? Então, o BRAIN, falar brevemente, tá? Que é uma plataforma também desenvolvida, uma ferramenta, né, de apoio à decisão, que relaciona os dados clínicos com índices topográficos e, nesse caso, também tomográficos. Ele foi lançado em 2015 pelo Dr. Renato Ambrosio Júnior, junto com o João Marcelo Lira,
e o professor de ciência de computação, que é o Aidano Machado, eles desenvolveram soluções de tecnologia, informação e inteligência artificial. Então, esse modelo também foi utilizada a técnica de machine learning e aprendizagem, né, que é a aprendizagem de máquina, e conta com uma base de 3.278 casos estáveis versus 105 casos de ectasia, para construir esse modelo preditivo que representasse o impacto, né, da cirurgia refrativa de córnea. Aí eles elaboraram o ISS, que é o Score de susceptibilidade, né, à ectasia. Então, ele envolve idade, espessura do flap, profundidade de ablação, que a gente já viu, e aí considera também alguns índices tomográficos, que é ponto mais fino da córnea, o BED-D e o IHD. E essa calculadora do ISS, ela se encontra no site. O site é braincornea.com, e aí você inclui modelos diferentes, né? Por exemplo, paciente que fez o Pentacan, aí você pode selecionar e vai aparecer os dados que você tem que dar do Pentacan, se é o oculizer, o keratograph, ou se é uma topografia de córnea normal. Então, para terminar, eu pedi para o Dr. Reinaldo para me enviar o caso dele, depois se ele quiser também destrinchar sobre o caso, né? Esse caso evoluiu para ectasia no olho direito, mas nos exames pré-operatórios, esse paciente apresentava uma topografia de córnea normal. Então, trata-se de um paciente masculino, 28 anos, ele veio para avaliação de refrativa, tinha uma topografia normal, foi feito LASIK no olho direito. Então, a gente vai aplicar os parâmetros que a gente acabou de aprender para avaliar se nesse paciente, nesse caso, lá em 2000, né, se a gente tivesse essas ferramentas, se esse paciente seria considerado como um risco aumentado para ectasia, tá? Jogando, então, primeiro no modelo de ectasia risk, né, do Marconi Santiago, a gente observa, eu coloquei todos os dados operatórios que eles pedem, doutor Reinaldo já tinha colocado, então tem no caso, e a gente vê que esse paciente tinha baixo risco de ectasia, então, considerando né? Agora, mesma coisa ocorre no modelo do Brain Cornea, né? Do modelo ESS. O resultado, a gente também teria um risco de ectasia pós-LASIK de apenas 5,3%. Então, também é um risco baixo, esse paciente, teoricamente, teria um risco baixo de ectasia. Mesmo assim, o que a gente pode observar nesse caso em específico, né, é que apesar do baixo risco desse paciente, ele evoluiu com ectasia, sendo submetido posteriormente à cirurgia de anel interestromal. Isso nos mostra o quê, né? Que apesar dos avanços que a gente tem, de modelos que realmente são muito úteis, que servem para nos auxiliar na decisão cirúrgica, a gente tem que ter muita cautela, porque eventos adversos podem acontecer mesmo com todas essas ferramentas, né? É isso, gente. Obrigada. Excelente, Débora. Muito bom, viu? Uma das boas apresentações que nós tivemos durante o ano. Você preparou muito bem todo esse material e realmente foi excepcional, viu? Excepcional. Eu espero que tenha sido gravada essa aula, porque realmente uma aula realmente para a gente rever. Excelente. Alguém quer fazer algum comentário sobre a apresentação da Débora? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Ô, Lucas. Boa noite, doutor. Boa noite. No começo, eu estava no trânsito. A primeira apresentação ficou toda picada, mas essa segunda eu já estava 100% presente. Eu pude acompanhar melhor, sabe? E, realmente, o tema é muito novo. É uma coisa, assim, chega a ser até meio assustadora, do ponto de vista que nós, muitas vezes, durante grande parte da apresentação, vamos considerar assim, que a gente falou menos de medicina e falou mais de tecnologia, de computação, de capacidade de processamento de informações por inteligência artificial e tal e tudo mais. Muito bem. O caso foi muito curioso, né? Porque foi um caso lá de 2000,
E aí a Débora falou muito bem assim, né? O que a gente poderia ter utilizado disso que está sendo discutido hoje, lá atrás, no passado? E já era uma consideração que eu estava fazendo enquanto a Débora estava apresentando, que a consideração seria o seguinte, né? O que efetivamente vai estar sendo usado daqui 10 anos? Quando a Débora, o Giovanni, a Silvia, todo mundo que está fazendo fellow, está terminando o fellow esse ano, e quando vocês estiverem com 10 anos de prática na cirurgia refrativa, o que vai estar sendo realmente utilizado disso tudo que foi apresentado aí, né? E eu tenho, assim, umas preocupações inerentes ao que hoje está sendo apresentado de forma, assim, foi muito didático, realmente, Débora. Você abordou termos ali, que eu falei assim, nossa senhora, realmente vou ter que assistir isso tudo de novo para ver se eu consigo memorizar, Assimilar. gravar, assimilar alguma coisa disso daí, e se realmente eu vou conseguir usar isso no meu dia a dia, na minha vida prática, né? Então, a questão é o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui de uma paciente que eu tenho, ela é portadora de ceratocone, tem 36 para 37 anos, ela é tecnóloga em radiologia. Então, qual que é o trabalho dela? Ela faz os exames de imagem numa clínica de imagem, numa clínica de radiologia, e o olho dela é extremamente treinado, extremamente especializado em detectar numa imagem de uma mamografia microcalcificações nessa imagem da radiológica que ela faz. Então, vejam vocês, ela não é a médica ou o médico que vai realmente dar o diagnóstico ao paciente, de falar assim, você está com um nódulo na mama, esse nódulo está pequenininho, está lá no começo, muito pequeno, faça o tratamento, às vezes, né, vai salvar a vida da pessoa, porque o diagnóstico foi feito precocemente. Então, ela vai consultar comigo falando assim, doutor, a minha visão na tela dos computadores de imagem, essa visão tem que ser muito boa, eu não posso falhar, porque o meu olho e os médicos donos da clínica, eles já me falaram que se dependesse deles, eles não iriam conseguir detectar as microcalcificações que o meu olho treinado, porque eu estou ali na frente da tela fazendo isso 100% do meu tempo, enquanto que os médicos estão atendendo o paciente, estão prescrevendo, fazendo outras tarefas. Então, de novo, né? A inteligência artificial vai avançar, claro que vai, eu sei que vai, mas o olho humano, o ser humano capacitado, treinado, para mim, nunca será substituído. O próprio Marconi Santiago, uma vez, ele falou aqui em Belo Horizonte, teve um evento lá na clínica do Dr. Fernando Trindade, e o Marconi Santiago veio nesse evento, que foi o dia lá que o Bruno fez a defesa de tese dele, então o Marconi Santiago participou da banca de tese de doutorado do Bruno Trindade. E o Marconi Santiago foi lá no serviço do Fernando, deu uma aula lá, e ele virou e falou a seguinte frase, falou assim, olha, lá nos Estados Unidos, quando eu fiz o meu fellow lá, o meu mentor, né, ele me ensinou muito a valorizar muito a topografia. Então, a formação de cirurgião refrativo que eu tenho vem de repetidamente, incansavelmente, ficar analisando topografia. E isso corrobora com o que você apresentou aí, né? Ele coloca que a inteligência, o programa, deveria ser utilizado em topografias normais. A questão do nosso grupo aqui, de vocês, é exatamente vocês identificarem o que é normal de uma topografia para jogar isso nesse estudo de inteligência artificial aí e qual topografia que não é normal. Então, o Marconi Santiago, né, primeiro, ele é um palestrante, um speaker também da Zimmer em relação ao Galilei. Já o outro lado, né, o Renato Ambrosio,
o João Marcelo Lira, eles são palestrantes do Pentacan, então também tem essa disputa comercial dos aparelhos, mas o Marconi Santiago é muito claro nisso, ele fala assim, eu aprendi a identificar o meu paciente, o risco, a ver quem eu vou operar ou não, já de cara ali na topografia. Então ele defende realmente muito isso em Anéis de Plácido, sabe? Mas então, assim, enfim, eu quero ver daqui 10 anos o que realmente vai se tornar prático, o que nós realmente estaremos utilizando ali na frente do paciente. O paciente vai lá, faz um Pentacan, né? No meu caso lá, sou eu que estou fazendo Pentacan. Eu já tenho que dar uma resposta para o meu paciente ali, na hora que eu estou analisando o Pentacan, se ele pode ou não pode operar. Vocês pedem o exame, pedem um Pentacan ou pedem uma topografia, vocês recebem o exame que o paciente está trazendo. Ok, vocês podem ter tempo de analisar isso. Pode falar para o paciente assim, eu vou analisar seus exames, eu entro em contato com você para te dar o respaldo final, se você é ou não é um bom candidato. E aí sim, fazer toda essa análise, todo esse estudo aí dessa inteligência artificial. Mas eu gostaria de ver, realmente, daqui a 10 anos, o que vai ter de prático nisso tudo aí, que eu não vejo, né, o ser humano, o médico, mais uma vez, né? O médico é quem tem que estar sabendo realmente analisar tudo isso em conjunto e usar a inteligência humana para decidir tudo isso no momento certo e no momento que o paciente está aguardando, sabe? E mais importante que tudo isso, né? Tudo bem que a aula hoje foi uma aula voltada para apresentar sobre ferramentas. Aí a minha pergunta é o seguinte, qual está sendo a segurança de vocês, fellows, né, em tomada de decisão quando a ectasia acontecer? E mesmo que seja raro, né, tudo bem, é uma coisa muito rara. Lembrando aquela máxima, né, só tem complicação quem opera. Quem opera pouco, diminui o risco de ter complicação. Mas quem começa a operar mais, né, uma hora ou outra, a ectasia vai acontecer. Independente de todas essas ferramentas que vocês vão tentar usar aí. Ela vai acontecer. Pode acontecer com um paciente que vocês operaram, ou ainda, uma situação mais difícil ainda, é o paciente que operou com outro médico, já teve uma discordância, uma desavença, e caiu na frente de vocês com a ectasia já formada, em evolução, né? E muitas vezes essa evolução pode estar bem no início e o paciente queixando assim mesmo, não está piorando. Ou essa ectasia já está mais evoluída, já está mais para frente, porque o paciente já passou por 2, 3 médicos e ninguém quis tomar conduta nenhuma. A grande preocupação minha é saber se vocês, ao final desse fellow, estarão seguros, não para identificar, não para prevenir uma ectasia, não para selecionar bem o paciente, mas resolver a ectasia quando ela está na frente de vocês. E essa tomada de decisão não pode ficar cozinhando o paciente. Porque se o paciente está em ectasia e vocês não estiverem com a formação para resolver essa ectasia, saber se pode indicar ou não um crosslink, saber se vai ter que fazer ou não um implante de anel, ou se esse paciente já vai ter que ir para um transplante de córnea, e como conduzir isso, para mim essa preocupação é muito mais importante do que todas as ferramentas que estão tentando prevenir a ectasia e tudo mais. Ok, é muito bacana isso. Mas quando acontecer, estamos preparados para apagar o incêndio? Essa que fica a minha pergunta para vocês aí. Excelente, Lucas. Alguém mais quer fazer algum comentário, gente? Vocês veem como é que esse caso aqui, ó, que a Débora apresentou, olha, gente, o paciente com menos 1,75 a 80, 1 de visão. Olha a tragédia que foi. Esse paciente foi para anel com uma ectasia muito importante. Débora, apresenta... Isa, deixa aí. Vocês estão vendo aqui o seguinte, gente, esse paciente, o resultado do anel foi muito ruim. Você sabe por quê? Porque o planejamento foi ruim. Observe que ele tinha uma ectasia aqui. Observe aqui, vocês estão vendo meu mouse aí? Não, né? Lógico que não. Não. Mas assim, embaixo da terceira
topografia, primeira da esquerda, embaixo, vocês veem a ectasia. E no último slide, à direita, embaixo, vocês veem que tem um aplanamento absurdo em cima. Em cima, gente, eu coloquei 2 anéis, baseado no nomograma que tinha na época. E, na verdade, o que aconteceu? Eu aplanei demais a córnea onde ela já não estava curva. Você observa que tem um aplanamento central, superior, e que ali eu coloquei um anel também, porque o nomograma dizia para colocar 2 anéis. Então, o resultado, esse anel superior tem que ser retirado, tá certo? Aí a gente vai realmente melhorar muito o resultado. Bom, Débora, eu queria fazer algumas considerações rápidas sobre esse trabalho do Marconi. Marconi é um cara brilhante, viu, gente? É uma pessoa assim, que a gente tem que escutar muito o que ele fala, porque é um estudioso, é um pesquisador. Agora, observa o seguinte, eu tive a curiosidade de anotar aqui os grupo controle e o grupo de ectasia. Nunca a gente vai ter um grupo de ectasia com um N grande, porque ectasia, como o Lucas acabou de falar, é um evento raro, felizmente. É raro, mas quando acontece é uma tragédia. A pior complicação refrativa é a ectasia, porque a ectasia é médico dependente da indicação. Uma infecção, gente, ela pode ser imponderável, quer dizer, você pode ter um resultado muito mais grave com a infecção, mas você não pode imputar ao médico a responsabilidade pela infecção. Pode ser até do paciente por não ter esse cuidado. Agora, no grupo controle, observa, qual que é a metropia no grupo controle? -5. No grupo ectasia, -4. A idade, no grupo controle, 35. No grupo ectasia, 28. O PTA no grupo controle, 33. No grupo ectasia, 44. A paquimetria, 555 no grupo controle, 530. Ou seja, o grupo controle, gente, já tem fatores que são, vamos dizer, que já protegem o paciente de ter uma ectasia. O grupo ectasia já tinha fatores relevantes, mais importantes. Então, não é um grupo tão equiparado um com o outro. Então, era de se esperar que realmente, como esses fatores, o PTA foi mais relevante do que a idade, mais do que a paquimetria. Nós sabemos que a paquimetria absoluta em si é um fator de ectasia menor do que a idade, menor do que a profundidade de ablação, menor do que a topografia. E por que o Handelman também só usa topografia e não usa paquimetria? Por que o PTA usa topografia e não usa topografia? Porque, gente, a topografia continua sendo um exame muito importante na detecção de uma córnea suspeita. Você vai usar o Pentacam para você ver se, em cima daquela córnea suspeita, ou daquele indivíduo, daquele candidato que tem fatores de risco, você tem um cone incipiente na curvatura posterior, que muitas vezes começa com uma elevação posterior normal. Então, o Pentacam não é pouco importante, ele é muito importante, mas a topografia tem um papel decisivo na indicação ou não da cirurgia refrativa. Esse modelo de inteligência artificial, ele é o início para que a gente possa definir um protocolo para se operar ou não. E o protocolo, gente, ele cada vez está mais presente nas condutas da medicina. Então, hoje, se você chegar num CTI, você com uma dor precordial, existe um protocolo prontinho, que independente de quem estiver no CTI, do intensivista, ele vai seguir aquela rotina, vai medir enzimas, ele vai monitorar esse paciente, ele vai dar um antiagregado plaquetário, ele vai dar um vasodilatador coronário, ou seja, tem um protocolo padrão para cada caso de dor anginosa. E assim, esse recurso, essa ferramenta de inteligência artificial, pode ser o prenúncio de que futuramente a gente tenha um protocolo para a cirurgia refrativa. Tá certo? Então, é um indício, é um começo. Tá certo? Então, mais uma vez, excelente, Bárbara, parabéns. Alguém quer fazer algum comentário? Arnaldo, Cláudio?
Reinaldo, nada a acrescentar. A doutora Débora foi brilhante aí na sua apresentação e o Lucas e você já falaram tudo que precisava ser falado. Bom, gente, Vamos então, agora... então, se a Débora Doutora não tiver mais Letícia, nada, nós temos ainda um caso, gente. A Letícia pediu para apresentar um caso, e eu acho que é interessante, porque nós vamos usar todo esse conhecimento que nós aprendemos agora com a Débora em cima desse caso, que certamente é um caso desafiador. Então, vamos lá, Letícia, apresenta seu caso aí. E a Débora vai discutir o caso baseado nos critérios, não só de Randemann, mas nos critérios também do PTA, nos critérios também dessa inteligência artificial. Depois, Débora, você coloca no nosso grupo qual que é o e-mail para que se possa fazer o cadastro para entrar nessa ferramenta aí que é Kunumi, não sei como é. Kunumi, alguma coisa assim. Kunumi, tá. Então depois você põe lá no grupo o e-mail que é para a gente poder acessar. Pode deixar. Então vamos lá, Letícia. Espera aí, só um minutinho que eu estou tendo um problema de abrir aqui. Gente, hoje a sessão está um pouco mais longa, mas como eu tinha previsto, é uma das sessões mais importantes, eu acho que não sei se vocês estão de acordo, foi uma das aulas assim, de mais aprendizado que nós tivemos. E a Débora realmente preparou de forma brilhante, excelente. Enquanto a Letícia prepara aí, eu só queria lembrar também que o Frederico Bicalho, ele também está desenvolvendo não sei se é uma ferramenta como essas aí, que são bem elaboradas, mas ele pede que todo mundo, e eu estou só replicando aqui, que ele pede que todo mundo que tenha casos de anel mande para ele os casos e os resultados, porque ele está computando e catalogando tudo isso. Eu acho que também para gerar substrato, base, informação para alguma ferramenta que pode ser muito útil para a gente, né? É verdade, Cláudio. Eu já mandei muitos casos, mas já mandei uma quantidade grande de casos para o Frederico quando ele começou com esse trabalho. Na verdade, o que o Frederico está querendo é baseado nos resultados, a gente manda a topografia e os resultados. Ele quer ver se ele aprimora, se ele consegue fazer um ajuste fino nesses algoritmos que existem para implante de anel, e é louvável. O Fred é outra pessoa também brilhante, viu, gente? Tudo que o Fred fala pode escrever, porque o Fred é uma pessoa, um estudioso. Ele começou com o Paulo Ferrara, foi o braço direito do Paulo, e é uma pessoa realmente assim que de extrema credibilidade. Uma pessoa, a simplicidade do Bicalho não expressa a sua competência, a sua sabedoria. Ele é um cara realmente acima da média. Está indo aí, Letícia? Gente, enquanto a Letícia coloca a apresentação do caso dela, alguém quer fazer algum comentário aí, fazer alguma pergunta para a Débora ou para os preceptores aí presentes? Lembrar que brevemente nós teremos apresentações do professor Cláudio a respeito de lentes de contato em ceratocone. Lembrar que é uma ferramenta das mais importantes. Eu uso muito lente de contato, gente. Opero, mas eu uso muita lente de contato. Lente de contato, a gente nunca deve esquecer dela, não. Deixa eu ficar abrindo meu computador aqui. Você está usando o Mac? Para variar. Tá certo. Parabéns. Isso dá problema mesmo, viu, gente? Vamos ter um pouquinho de paciência aí, porque o Mac fica acompanhando o Arnaldo, dá nisso. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo aumentar. O MEC é para profissional, viu? A gente que é amador, não entende? Então, vai lá, Letícia. Então, esse paciente ele tem 18 anos e ele deseja cirurgia refrativa para o concurso. Letícia, só uma coisa. Tá com 2, né? O telefone e o computador acho que estão juntos. Você tem que desligar o som do telefone. Tá, Jorge.
Aí agora tá bom, né? Ou ainda tá? Continua dando Vai eco. comentar esse caso, tá? Fica Você atento aí. diminuiu o volume de som, de caixa de som. Tem que cortar o microfone do telefone. Pronto. Aí. Enfim. Aí, esse paciente... Ai, meu Deus, esse trem de Mac é ruim mesmo, viu? Caramba. Tá ouvindo agora? Esse paciente, Estamos te ouvindo perfeitamente, Letícia. ele tem 18 anos, ele deseja cirurgia refrativa, então, para o concurso. Ele tem uma história familiar de glaucoma à avó e sem outras alterações. O último óculos dele foi feito em 2021. Ele estava com menos 0,75, com 0,75 a 115 e meio com 0,75 a 30. Em fevereiro, ele aumentou para 1,25 olho direito. E a acuidade dele sem correção é 20/80 menos 2, com 20/50 menos 2. Fui fazer a refração dinâmica, agora em novembro, menos 1,5, com menos 0,75 a 130, 20/20. E menos 0,75, com menos meio a 10, a estática ele aceitou 0,75 de astigmatismo. Sem outras alterações no exame, a paquimetria dele ultrassônica 513 e 521. E essa é a topografia. Tá dando para ver? Tá, perfeitamente. Perfeitamente. E aí o que me chamou a atenção na topografia foi o astigmatismo oblíquo, principalmente no olho esquerdo, que me fez pedir um pentacam. Mas, depois que tudo que foi falado do astigmatismo oblíquo, eu já devia ter contraindicado ele. Mas, enfim. Eu pedi um pentacam. Escreve ali a seratometria da topografia, que não estava dando para ler. Tá. 41,30 no K mais plano, a 134, e 41,78 com 44 no K mais curvo. Ok. O cilindro de 0,37, direito. Olho esquerdo, 41,80 a 28 e 42,05 a 118. E cilindro de 0,55. Então, eu pedi um pentacam, igual pelo que eu falei. No pentacam, esfericidade de 0,41, com uma cerato de 41,5, com um eixo de 54. O K mais fino tá 507, o IHD de 0,09. E o ART máximo de 520, com o IT 0,48, o BED-D de 0,69. E sem outras alterações. Sem outras alterações. Isso no olho direito. O olho esquerdo, uma esfericidade de 0,47, com uma ceratometria de 41,9, com um eixo mais curvo de 107,2. Chama uma atenção aí, é que quebra um pouquinho a ortogonalidade. O ponto mais fino nesse caso é 499, com IHD de 0,010. Um ART máximo de 437, com IT 0,89. E um BED-D de 0,84. E aí, eu fiquei muito na dúvida, por causa desse astigmatismo ortogonal, por ele ser muito novo, mas eu fico mais tranquila porque é pouco grau, né? Mas é igual o caso do Dr. Reinaldo. E aí eu queria ver a opinião de vocês. Até coloquei aqui a foto que a Débora tinha colocado, dos critérios de Handelman.
e queria ver a opinião de vocês. Posso já fazer uma pergunta já, Letícia, se você tem Pode. dado? Aham. É muito curioso que você realmente mostrou um aumento de uma miopia que já era pequena, mas que continua pequena, né? Talvez não tenha sido você que fez as refrações Isso. anteriores. Você falou que mostrou receita, né? Receitas Receita. anteriores. Isso. A gente, muitas vezes, fica preso na seguinte preocupação. O paciente tem que estar com uma estabilidade refracional, mostrando que o grau do óculos, né, o poder refracional do olho não está mudando. Mas mais importante ainda seria a comparação simples da ceratometria das consultas anteriores. Muito antes de ver uma topografia, ver o Pentacam, ver se esse grau dessa miopia mudou, porque o paciente, às vezes, teve uma alteração da sua ceratometria, medida no autorrefrator. E, infelizmente, essas informações são extremamente negligenciadas e subjugadas. Você teria essa informação? Eu acho que não, né? Não. Pois é. Porque, assim, o que que eu acho muito estranho num Pentacam, de um paciente que tem um K mínimo de 41, né? Uma córnea mais plana, assim, do que 44 e tal, mas me chama a atenção de uma asfericidade de menos 0,41. Ou seja, se todos considerarem que a topografia, apesar da obliquidade do eixo, mas ainda considerar que a topografia está normal, mas a mim estranha muito um paciente que tem 41 e pouco de K1 ter uma esfericidade de 0,41. Então, a minha pergunta é, qual era a curvatura dessa córnea? Se ela era uma córnea de 40 no K mínimo e que encurvou para 41, então o paciente não está estavelmente refracional porque a córnea está encurvando. E se a gente for procurar ceratocone ou ectasia em córnea de 47 para cima, né, preocupar com córneas muito encurvadas, a gente também perde a oportunidade de falar assim, é um paciente que tem uma tendência de ectasia, mesmo que tivesse uma córnea extremamente plana no início. Então, a informação ceratométrica anterior seria importantíssima para a gente comparar isso aí. Sim. Débora, o que é que você acha desse caso, baseado nos critérios de risco de ectasia? Avaliando primeiro, né, o de Handemann, esse paciente já tem a idade que pontua 3, né? E baseando na topografia, esse aí. O equivalente esférico ele não pontua, a paquimetria eu acho que é acima de 510 nos dois olhos. Tem Mas a 499, idade não? é 500 e... No esquerdo é 499. Como é que é? No esquerdo é 499. Então já pontua também 2 aí. Então, realmente, no olho esquerdo, já nos critérios de Handemann, ele já tem alto risco, né? Avaliando o LASIK, não PRK. Coloca a topografia aí, Letícia. Gente, o ceratocone, ele tem uma característica. Se você passar uma régua pelo bullseye assimétrico do ceratocone, você vai ver que ele faz um V invertido, que é exatamente o padrão topográfico dessa córnea, onde tem o bullseye assimétrico mais temporal inferior em ambos os olhos. Essa é uma córnea típica de um paciente que, se você acompanhar, se esse paciente continuar coçando o olho e tudo, esse paciente tem uma grande probabilidade de desenvolver um ceratocone, né? Observa também, tem uma outra topografia que você mostrou aí, que a gente observa melhor a perda de ortogonalidade também, que você já tinha citado. Entendeu? Então, quer dizer, observa essa córnea aqui do esquerdo, olha aqui, observa, né? A borboleta superior ela é praticamente vertical e a borboleta inferior ela é lateralizada. Ou seja, é uma córnea, um paciente, como a Débora falou, jovem,
Esquece a metropia. Uma paciente jovem, a Débora mostrou um caso aí, 1,75 de astigmatismo, deve ter tirado o quê? 40 micra numa córnea de 600 micra. Mas a córnea, gente, é o menor, vamos dizer, fator de risco menos importante, que às vezes é uma córnea grossa, mas é uma córnea de biomecânica muito alterada. Então, você observa que é um eixo oblíquo da refração, um eixo de 120, isso não é fisiológico, né? O esquerdo até está 15, está razoável, mas uma córnea de 490, eu falo que essa combinação, paciente jovem com córnea fina, é uma combinação explosiva. Se nós temos uma simetria, uma perda de ortogonalidade, uma simetria com o bow tie ortogonal, não ortogonal, e com o bow tie assimétrico temporal inferior em ambos os olhos, isso aí, gente, é um cone incipiente. Vocês não tenham dúvida. Ah, mas o pentacão, os dentes são todos normais. Sim, porque ele é incipiente. Observe a evolução. Se nada for feito, você continuar coçando o olho, esse pentacam vai se alterar. Eu gostaria muito, sabe, Letícia, que você acompanhasse esse paciente com topografias, orientasse, evidente, não vamos fazer um acompanhamento sem fazer nada. Esse paciente deve ser coçador de olho, acompanhar direitinho esse paciente, mas ele te procurando uma solução. Será que nós temos uma solução para ele? Ele quer passar num concurso, um grau baixo. Falei para ele. Eu até falei para ele da ortoceratologia, mas ele não quis. Pois é, mas se ele quer passar no concurso, ele tem que aceitar. É a alternativa que ele tem. Entendeu? Eu faria uma ortoceratologia nesse paciente para ele passar no concurso, ele vai passar. Só se for da Polícia Militar, que eles agora estão pedindo relatório por causa da Mas acho que vai conseguir. Mas é o seguinte, se por acaso não for, eles não pedirem um relatório, esse paciente vai ficar usando o AutoCAR e você vai acompanhar essa topografia, esse pentacam periodicamente, tratando a alergia, não deixando ele coçar o olho, para evitar que se manifeste. Mas é uma córnea que, para mim, é um caso, não sei se que a Débora acha, mas eu acho que é um caso onde a cirurgia está contraindicada. Perfeito. Sei, eu gostaria de ouvir a opinião também do Arnaldo, do Lucas, do Cláudio, do pessoal mais experiente aí. Reinaldo, sem dúvida nenhuma que esse paciente tem um cone manifesto e está... cirurgia refrativa em ceratocone, seja manifesto ou fruto, está contraindicado. É um caso muito interessante. A Letícia, mas realmente não é um paciente que deva ser operado. Independentemente da baixa metropia, da espessura corneana, o parâmetro principal é a alteração topográfica que realmente contraindica cirurgia refrativa corneana aí no caso. Perfeito. Vocês viram, gente, o caso que a Débora, que a Letícia apresentou, gente. Menos 1,75, uma córnea de 600 micra. Esse paciente hoje tem 570 micra, depois de LASIK. E desenvolveu uma ectasia. Então, se fala assim, mas essa córnea tinha alguma coisa? 2000 nós não tínhamos ainda o pentacam. É uma córnea, é o seguinte, se você observar, tem um bow tie assimétrico, é um astigmatismo contra a regra, alguma coisinha tem, pouquíssimo relevante. Se tivesse sido feito um PRK, com certeza não teria tido problema. Mas nós estávamos em 2000 LASIK reinava. Quem fazia PRK era quase que uma... nós não tínhamos mitomicina, então era aquele risco de Reis, então a gente fazia PRK em LASIK em praticamente todas as pessoas. Pessoal, eu queria pedir para colocar de novo o slide da elevação do mapa de Belli Ambrosio, desse caso aí, se a Letícia conseguir de novo, porque é aquela história, né? Há um tempo atrás, os fellows chegavam lá para mim, lá na quarta-feira, e eu não sei porque que a minha imagem está aparecendo ali, deve ser... Mas, enfim, esse mapa aí, ó. Aí você olha lá embaixo, né? O índice D está muito pequeno, mas está menor do que 1, parece que é 0,84. Aí, o que acontecia? Quando o pentacam começou a ser usado lá no ocular laser e tal, e a gente
começou a ter o Pentacam diferente do Orbis Scan, e a grande diferença era esse mapa aí. Um estudo, né, do Belli e do Ambrosio, mostrando o risco de uma possível ectasia. Ou seja, antes de existir o BRAIN, antes de existir o PTA, o Pentacam já estava com esse mapa sendo utilizado. E aí, de repente, o fellow vinha me apresentar o caso, e a primeira coisa que ele me mostrava era esse mapa. O fellow não me falava em dado paciente o poder da refração, nem mostrava os 4 mapas refrativos antes. Ele de cara já me mostrava esse mapa assim, falando assim: ô Lucas, aí, ó, esse paciente aqui tá tudo ok, né? Eu posso operar esse paciente, né? Eu falei assim, mas não sei, ué, como é que é o caso? Então, houve também uma época em que a turma começou a querer meio que atropelar as informações. E tá aí, né, o que eu já havia falado. Muito antes de olhar este mapa de Belli Ambrosio, que está tudo normal, né? Só por esse mapa, só por essa folha, a gente operaria o paciente. Mas, de novo, lá atrás, a asfericidade de 0,41, aquilo lá não é normal, né? E, enfim, o Reinaldo já mostrou a obliquidade dos eixos, né? Formando um V invertido. De novo, né? Eu acho que a gente, quando recebe um paciente jovem e ele tem um apego, o apelo de falar assim, preciso passar no concurso. Nossa, a gente quer resolver isso rápido, mas você operar um paciente que tem lá 19, 20 anos, que você não conhece ele, chegou pela primeira vez, te mostra receitas prescritas por outros médicos. Eu já não posso acreditar que a receita que o médico passou para ele, que ela estava certa ou não, e que esse paciente está evoluindo ou não, comparando com receitas realizadas por outros médicos. Então, acompanhar o paciente, fazer o exame de refração dele, seria o mais adequado, como já foi colocado aí. Mas, de novo, eu queria só salientar, né? O mapa do Belli Ambrosio está totalmente normal. Então, não atropelem o passo a passo. Como aqui foi apresentado o caso certinho, mostrou lá a idade do paciente, poder refracional, topografia, os mapas refrativos. Depois veio a apresentação do mapa de Belli Ambrosio. Então, essa é a forma correta de raciocinar, de apresentar um caso e raciocinar. Tá? Isso que eu queria chamar a atenção. Não apenas dependam e confiem só no mapa de Belli Ambrosio. É todo um conjunto de fatores. Não tira não, Letícia. Tá bom. Volta na sua imagem da topografia. Tá. Isso. Aí. Eu queria fazer uma provocação. Depois de ver, quem aí de vocês, depois de ver essa imagem, não precisava de ter um número, não precisava de ter um nada escrito nessa fotografia para contraindicar. Quem concorda, quem discorda, quem quer comentar o que eu falei, por quê? Imagina essa imagem, o verdinho, o amarelinho e mais nenhum número. Espera aí. Vou voltar. Aí. Tem que fazer um exercício aí de tirar esses números, tirar tudo. Né? Um exercício mental, óbvio. Só de ter visto aí, eu já morreria de medo de operar. Não vou dizer que eu não operaria, mas morreria de medo. Letícia, Eu você também tem um morri. mapa paquimétrico aí? Tem. Olha. Essa é a minha provocação, doutor Reinaldo. Não, perfeito, é Para corretíssimo. que, né? Para que um mapa paquimétrico? Para que o índice de Belli Ambrosio? Para que Não, as a felicidades? topografia já é muito suspeita. Mas sabe o que é que eu estou querendo pedir um mapa paquimétrico? É porque, normalmente, essas córneas, temporalmente, repara para você ver, nasal inferior, 544, temporal inferior, 526.
Você está entendendo? Ela temporalmente ela vai afinando. É por isso que ela vai se distorcendo dessa forma. Olha o esquerdo para você ver. Deve ser o contrário. O temporal vai estar mais fino do que o nasal. Aumenta aí. Olha lá. 518 temporal, 540 nasal. Isso aí mostra por que quando a gente fazia RK, a última incisão que a gente fazia era temporal inferior, porque ela geralmente furava. A gente operava muito caso de ceratocone, a gente não tinha topografia. Então a gente ia cortando, Quando chegava aqui, puf, dava um sidelzinho ali, a gente achava aquilo com a melhor coisa do mundo, porque o paciente tinha uma ceratometria, que era a única coisa que a gente tinha. Ceratometria e paquimetria, muitas vezes ótica. Entendeu? Então é isso aí, gente. Eu acho que tá. Agora eu só queria colocar para vocês uma coisa. Amanhã é feriado, mas eu tenho uma notícia boa para vocês. O feriado ele é até às 18 horas. Imaculada Conceição. Tem um detalhe também, Renato, que é o seguinte: feriado é em Belo Horizonte. Com certeza. Amanhã exatamente. Normal. Gente, eu estou em outra cidade. Aqui não é feriado. Então... E eu vou trabalhar amanhã em Sete Lagoas. Eu vou amanhã. Sete Lagoas também não é feriado, não. Então você pode participar. Então, gente, amanhã às 19h30 teremos... Porque eu quero apresentar uns casos, eu já selecionei casos todos onde nós vamos questionar todos esses critérios. Eu vou mostrar casos onde o Randemann fala que pode e o Pentacam fala que não pode, onde o Pentacam fala que pode e o Randemann fala que não pode, onde os dois falam que pode e não pode. Então, quer dizer, esse caso que a Débora mostrou aí, gente, era um caso que qualquer algoritmo de inteligência artificial, qualquer algoritmo que vocês colocassem, Randemann que seja, Brain, todos iam dizer que podia operar. Paciente com uma córnea de 600 micras, 28 anos, 1,75 de astigmatismo. É brincadeira, esse paciente desenvolveu ectasia absurdamente grave. Então, amanhã eu já vou separar uns casos para você e nós vamos fortalecer esses conhecimentos que nós aprendemos aqui hoje. Tá bom, gente? Então, Perfeito. Se ninguém Reinaldo, quer fazer mais... Arnaldo, alguma ó, consideração final aí? Todos os algoritmos de inteligência artificial, eles são válidos para córneas normais. Córneas, obviamente, ectásicas, a gente nem precisa de algoritmo para poder contraindicar. Tá? Outra coisa muito importante também já lembrar é o seguinte: inteligência artificial é uma coisa meio burra. A gente não pode delegar a indicação da realização de um procedimento para um algoritmo de inteligência artificial. Tá? Ou seja, o computador é uma coisa meio burrinha. A gente não pode ficar baseando nele para deixar ele delegar se nós podemos ou não operar. Né? Lembrar também, eu quero parabenizar a doutora Letícia, que vocês observaram que ela fez a apresentação dela usando um iPhone, ou seja, o sistema iOS é um sistema tão avançado que você pode usar um iPhone emulando um desktop, um computador pessoal, e ninguém nem percebe. Parabéns, Letícia. Ficou muito bom. É melhor do que ser surdo, viu? Como minha mulher fala sempre. Mas isso aí é para profissional. Reinaldo, agora imagina o seguinte: se a doutora Letícia foi tão brilhante usando um iPhone, imagina se ela estivesse usando um iMac, então. Aí pronto. Do outro... Então, pessoal, amanhã, 19h30, não é isso mesmo, Reinaldo? O fuso horário aí de Escarpas é o mesmo também junto, gente. do Canto das Águas, né? É isso aí. Não, aqui é o mesmo. Nós vamos usar o fuso horário de Brasília. Perfeito. Falou, gente. Então, até amanhã. Então, um abraço a todos, então, gente. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Até